Bom, então continuando aqui a nossa aula, agora a gente vai falar sobre o neoliberalismo em si. Então vamos pelo começo. Após essa crise de 69 a 73, houve uma profunda recessão econômica e a alternativa capitalista que surgiu foi o neoliberalismo. Tá, e como que ele começou? Bom, primeiro ele foi implementado no Chile por Pinochet, no Reino Unido por Thatcher, 79, tá? Pinochet 73, e o Ronald Reagan nos Estados Unidos em 80, mas não só, tá? Esses são três exemplos que eu trouxe só para vocês situarem mais ou menos na linha do tempo de quando isso está acontecendo. Mas a Alemanha, outros países da Europa Central, todos começaram a adotar as políticas neoliberais. Qual era o fundamento? E aí a gente vai voltar um pouco lá no primeiro slide, que a gente falava sobre o contexto histórico, né? O fundamento do neoliberalismo era a dignidade humana e a liberdade individual. Essa liberdade individual, ela nos remonta, né, à Revolução Francesa, a liberdade da Revolução Francesa mesmo, assim. É engraçado porque agora essa liberdade individual ela não vem mais mascarada de uma liberdade para todos. É uma liberdade individual, então assim todos são livres, ok, tudo bem, mas não se tenta mais mascarar essa liberdade como sendo uma liberdade de todos os indivíduos sem precedentes. Ela é uma liberdade individual para que o mercado possa funcionar. Então, ela já está mais direcionada, tá? E também engraçado, assim, usa-se o termo liberdade individual, porque os socialismos, os estados socialistas, né, dessa época, e a teoria comunista em si, tem um estado forte, a teoria comunista na passagem para o comunismo, né, para o comunismo, tem um estado forte. Então, eles dizem que, assim, um estado forte diminui ou até faz sumir a liberdade individual. Então, é nesse sentido da liberdade individual que só um Estado mais fraco pode garantir. Mas é uma liberdade individual totalmente voltada para a economia, tá? A gente não está falando de liberdade individual no sentido anarquista da coisa. Então, a intervenção estatal vai ser como eu disse, a intervenção estatal ela minimiza as liberdades individuais. Então, assim, quanto menos intervenção estatal, mais livre o indivíduo é. Essa é a lógica neoliberal, tá? E dignidade humana, também acho incrível que eles usam muito a fala da dignidade humana, que as pessoas precisam, né? Tipo, tem que se preservar a dignidade humana, como se em qualquer outro modelo possível existente isso não pudesse acontecer. Que a única maneira da dignidade humana ser preservada é dentro do sistema capitalista. Esse é o discurso, tá? Então, aí, o que os estados começam a fazer? Já vou entrar nas medidas, mas aqui de um modo genérico. São reformas sociais e fiscais para garantir a estabilidade financeira, tá? E aí que a gente passa, ó, as medidas foram redução de impostos, privatização de empresas, assim, coisa rápida. Por que redução de impostos? Porque um Estado forte, um Estado garantidor, que era o Estado de bem-estar social, ele é um Estado que cobra impostos. Mas ele é um Estado que cobra impostos e garante os seus direitos, entendeu? Então, os impostos são altos? São altos, mas você tem toda uma garantia dos seus direitos sendo acontecendo ali. Então, você tem a garantia da saúde, da educação, como a gente viu. Então, assim, os dois primeiros passos da transição do Estado de bem-estar social para o Estado neoliberal é a redução de impostos, são a redução de impostos e a privatização das empresas. Então, como eu tinha dito o exemplo lá do Reino Unido, das carvoarias que foram estatizadas, todas foram privatizadas novamente, tá? E aí, lembra do discurso da crítica dos neoliberais ao Estado de bem-estar social, falando que a culpa da crise era dos sindicatos, então vai surgir um enfrentamento ao poder sindical, também para que os trabalhadores não ficassem unidos, para que se houvesse qualquer tipo de revolução em nome dos trabalhadores, entendeu? Ou mesmo, não revolução que destruísse o sistema capitalista, mas mesmo um pedido de concessões, tipo, no sentido contrário ao que estava sendo o desmonte dos direitos sociais. Então,
E nesse momento ia começar uma política de destruição dos direitos sociais, né? De destruição dessas garantias, dessas concessões feitas. Se os trabalhadores estivessem unidos, isso seria muito mais difícil. Então, começa esse enfrentamento ao poder sindical muito forte, tá? E aí eu quero dar um destaque para os Estados Unidos aqui, porque para a gente pensar isso aí, tá? Desde então, de 1980, né, quando Reagan foi o presidente dos Estados Unidos, e aí começou essa agenda neoliberal nos Estados Unidos, vem sendo promovida diversas guerras por diversos motivos reais ou fictos, né? Além disso, derrubada de governo em outros lugares. Então, assim, ó, esse governo, nada atual, tá, gente? Esse governo, ele não vai permitir a liberdade individual. Então, a gente vai ajudar vocês, população X, por exemplo, população haitiana, um exemplo, que não é, né? Mas a gente vai ajudar vocês, povo de tal país, a se livrar desse governo ditatorial, que não vai permitir a liberdade individual. Então, os Estados Unidos promoveram guerras em alguns lugares e outros lugares apenas ajuda a derrubada de governos em nome desse neoliberalismo, dessa liberdade individual. Esse discurso é nítido nos dias atuais. A gente pode ver, ele é claro, tá? E aí mais um termo genial do David Harvey, que ele chamou de colonialismo sem colônias. Então, assim, os Estados Unidos, ele não mais coloniza os países enviando suas tropas. Alguns lugares sim, tá? Mas não todos mais. A globalização, o nosso mundo atual permite com que os Estados Unidos derrubem os governos de alguns lugares que eles não concordam, que não seguem a agenda neoliberal. Eles patrocinam, eles conseguem influenciar essas derrubadas de governo em nome do neoliberalismo para implementação da agenda neoliberal, porque como a gente vai ver ali na frente, a agenda neoliberal, ela não importa só dentro de um país, a gente está no mundo globalizado, ela importa no país inteiro. Então, assim, é muito importante que não só os capitalistas centrais sejam neoliberais, que os capitalistas periféricos também sejam neoliberais, tá? Vamos lá. Então, qual foi o resultado prático disso? Não resolveu a crise econômica. Desde 1970 a 1980, o mundo continua experimentando crises econômicas por diversos motivos. Porque as crises econômicas são inerentes ao sistema capitalista. Não vai resolver. Não existe um tipo de política que se possa fazer, de diretriz que se possa seguir dentro do sistema capitalista que evite a crise. Entendeu? Então não resolveu a crise, obviamente, mas eles vieram com o discurso de que iam resolver a crise, que a crise seria resolvida a partir de um estado mínimo, tá? Aumentou a desigualdade social. Eu quero falar do abandono do pleno emprego, porque o desemprego é necessário. Tinha esse discurso, tá? Alguns neoliberais vieram com esse discurso do desemprego necessário, porque se não há desemprego, os trabalhadores não aceitam trabalhar por qualquer valor ou pelo valor que o empregador quer pagar, né? Os trabalhadores ficam, entre aspas, exigentes, e aí se tem uma dificuldade na obtenção de lucro em toda a economia. Então, o desemprego para alguns neoliberais, ele é extremamente necessário. E o estado de bem-estar social, ele vinha numa direção do pleno emprego. Pleno emprego é o quê? Empregar todo mundo que queira estar empregado, tá? Não que ele aconteça, mas é uma diretriz a ser seguida. Então, alguns países já seguiram durante o estado de bem-estar social esse objetivo do pleno emprego. E ele foi abandonado com o neoliberalismo sendo colocado em prática. O pleno emprego foi abandonado para uma política do desemprego necessário, tá? Então, além de você abandonar o objetivo do pleno emprego, você volta e você vai numa direção completamente contrária ao pleno emprego. Então, o estado mínimo para o social e máximo para o capital. Isso também é muito importante a gente entender, porque assim, eles vão abandonar todas as políticas públicas, todas as concessões públicas, na verdade, que tinham sido feitas durante o estado de bem-estar social. Ao abandonar essas concessões, aos poucos, tá? Então vai privatizando a empresa, a saúde, a educação, fazendo reformas fiscais, trabalhistas, previdenciárias. Então, tudo isso
É passo a passo de um abandono das concessões que tinham sido feitas durante o estado de bem-estar social. Só que, em uma questão, o Estado não vai ser mínimo, não vai privatizar essa política, que é a política econômica. A política econômica, no neoliberalismo, ela sofre intervenção estatal e, assim, descaradamente. E a gente já vai ver a diferença do liberalismo clássico para o neoliberalismo nesse sentido, já explico melhor. Mas, nesse momento, o Estado, ele é um interventor da economia. Ele não vai deixar de ser, não se busca deixar de ser, tá? Se algum neoliberalista tiver um discurso de Estado mínimo, inclusive para a economia, então ele está fazendo um discurso liberal, não neoliberal, tá? A gente vai ver essa diferença. Só queria ler essa frase com vocês aqui, ó. Nesse momento, o grande capital é totalmente dependente de intervenção que garanta incentivos fiscais, acesso aos bens públicos pelo capital privado, regulamentação comercial, diplomática e política e a proteção do mercado. Então, esse papel do Estado na economia não tem quem faça. Não existe alguma entidade privada que vá fazer isso, essa intervenção econômica. Não existe alguma entidade privada capacitada para fazer isso, porque somente um Estado pode fazer isso. Então, a intervenção estatal na economia continua, ela só deixa de existir para o âmbito social, tá? Agora aqui que eu falei para vocês, vamos entender um pouco da diferença do liberalismo clássico. Esse liberalismo clássico é o da teoria, tá? Não da prática. Na prática tudo é diferente, né? Tudo. Todas as teorias políticas, elas são diferentes da teoria na prática. Então, a gente vai ver como funciona, como era o liberalismo na prática e como é o não, como era o, desculpa, como era o liberalismo clássico teórico, diferente do neoliberalismo na prática, tá? O liberalismo clássico teórico de Adam Smith, por exemplo, um dos mais conhecidos, né? Era aquele da mão invisível do mercado, ou seja, que o Estado não ia intervir em nada na economia, que a economia ia se autorregulamentar, tá? É muito interessante essa teoria do liberalismo clássico, eu acho ela interessantíssima, tá? De diversas maneiras. Quem quiser se aprofundar, eu acho maravilhosa. Então, olha como funcionava. Então, a mão invisível do mercado, né? O mercado ia se autorregular, gerando livre concorrência. Então, assim, todos são livres para concorrer e todos concorrem em pé de igualdade. E o que se acreditava com a teoria liberal era que isso geraria uma igualdade natural entre as pessoas. É muito legal, faz todo sentido na teoria. O problema é que na prática isso não funcionou. E aí o neoliberalismo ele já não vem mais nesse sentido da mão invisível do mercado, porque sabe que isso não existe, que isso não vai funcionar, que não vai existir essa igualdade natural. Então o neoliberalismo, eu diria assim, ele é mais descarado, tá? Ele já vem assim, a nossa proposta é essa, tá? Sem teorias, sem... Não que não exista a teoria do neoliberalismo, que ela existe, tá? Mas ela é totalmente diferente da prática. Então, o neoliberalismo, ele tem um Estado interventor na economia, ele não tem livre concorrência, apesar de parecer ter livre concorrência, ele tem um monopólio de empresas, principalmente dessas empresas de extrema necessidade, vamos supor, das empresas de distribuição de água, das empresas de alimentos, das empresas de todas essas necessidades básicas, elas são monopólios, entendeu? De petróleo, por exemplo, né? De energia. Então, são grandes monopólios que existem. Então, a livre concorrência, ela pode existir nos seus micro-organismos, por exemplo. Uma farmácia no centro da cidade, ela é livre para concorrer com outra farmácia no centro da cidade e baixar os preços e etc, etc. Só que se você tiver essa visão parcial, você não vai conseguir entender o sistema. Então a gente precisa olhar ele numa visão macro. E nessa visão macro, o que existem são monopólios. Não existe livre concorrência numa visão macro. E esses monopólios são um dos fatores responsável pela desigualdade estrutural,
Porque a partir do momento que você não tem livre concorrência, você não tem igualdade. As pessoas não estão concorrendo em pé de igualdade. Se eu quiser hoje ser criar uma empresa que vai ser uma das grandes empresas de distribuição de soja no Brasil, eu não consigo, é impossível, não tem como, entendeu? Então, esses monopólios, eles garantem essa desigualdade estrutural. E essa desigualdade estrutural não tá só na economia, tá? Tá em tudo, como eu disse. O discurso deles é de que o desemprego é necessário, então precisa de uma desigualdade estrutural para que o neoliberalismo funcione, para que ele colhe os resultados. Quais são os resultados do neoliberalismo, tá? Calma, a gente já vai ver. Vamos ver aqui que eu fiz. Eu mesma fiz entre aspas, conceito de neoliberalismo, tá? Não tô fazendo conceito de neoliberalismo. Eu quis fazer para vocês uma frase para que a gente pudesse entender o que é o neoliberalismo, então. Eu vou falar dos pontos dessa frase com calma, para a gente tentar entender o que é o neoliberalismo, tá? Então, entre essas, conceito é meu, tá? Não tirei de nenhum lugar, mas é assim, pelo que eu estudei, eu consegui montar mais ou menos isso, porque eu acho que assim vocês vão conseguir entender tudo que tem dentro do neoliberalismo sem deixar faltar nada, tá? Vou ler com vocês e aí a gente vai destrinchar parte por parte. Então, o que é o neoliberalismo? É um modelo político-econômico em que o Estado intervém apenas no mercado e o mercado é responsável por regular os demais serviços, como saúde, educação, previdência e trabalho, gerando, consequentemente, a diminuição ou fim das garantias sociais em nome da saúde da economia, em âmbito global e local, e construindo uma racionalidade que permeia por todos os meios de socialização. Tá bom. Entendeu nada, né? Não tem problema. Vamos entender. Depois eu volto. Vamos fazer um passo a passo aqui dos elementos principais dessa frase que eu até grifei aí. Depois a gente volta e lê ela de novo para ver se vocês entenderam. Então, vamos lá. Mercado regulador. Porque assim, como eu disse, o Estado é mínimo para as garantias sociais e ele é máximo para o capital. Então, no cenário, o que a gente tem? A gente tem um Estado que não vai investir em educação, que não vai investir em saúde, que não vai investir em auxílio aos trabalhadores, que não vai investir em previdência social e nenhuma dessas garantias, tá? Em aumento de salário e tal. Então, é um Estado que vai se manter neutro nessas questões, mas é um Estado que vai intervir na economia para fazer tudo aquilo que eu li para vocês. Proteção, ajuda da iniciativa privada a entrar no mercado, a conquistar os bens públicos, né, privatização. Então, é um mercado que ele é regulador de todas as outras políticas que existem no Estado. Então, assim, o mercado sofre intervenção e o mercado que sofreu intervenção é que vai ditar as regras das outras políticas sociais, tá bom? E aí a gente tem o mercado, ele norteia-se pelo lucro e pela balança positiva. E os investimentos públicos, em direitos sociais, eles geram déficit, porque a gente não tem um retorno imediato, né? Eu quero dizer assim, um retorno em lucro, um retorno em dinheiro. Você vai investir em educação, você vai ter gasto. Você vai fazer subsídios aos trabalhadores, você vai ter gasto. Você vai ter a previdência social, você vai ter gasto. Você vai ter déficit. Tanto que se falou do déficit da previdência social, né? Então, assim, todo investimento público em direitos sociais, ele vai gerar um déficit. O SUS, por exemplo, estou falando de Brasil já, mas por exemplo, o sistema de saúde, quando você vai investir no sistema de saúde, você não tem um retorno financeiro disso. Então, se as políticas públicas são reguladas pelo mercado e o mercado norteia-se pelo lucro e pela balança positiva, pode ter certeza que cada vez vão existir menos investimentos nessas políticas públicas, com a desculpa de que é gastar dinheiro demais. É investir dinheiro onde não vai haver um retorno imediato desse dinheiro. Então, a saúde e a educação devem ser fornecidas pela iniciativa privada. Então, você começa a desestatizar os serviços públicos e os direitos trabalhistas e previdenciários devem ser enxugados para diminuir o déficit do Estado, tá? Então, da onde a gente vai tirar o dinheiro para pagar previdência, para pagar direitos dos trabalhadores,
por exemplo, aposentadoria por invalidez, é, auxílio-doença, essas coisas. Como a gente vai pagar essas coisas se o mercado quer lucro e essas coisas só geram déficit? Fica complicado, né? Isso em âmbito local, né? A gente está falando dentro de um estado. Esse é o problema do mercado regulador, porque ele vai querer cada vez menos tirar essas garantias, privatizar essas garantias para que não haja custo com isso. Ele quer um estado fechando no azul. Só que aí eu quero falar só um negocinho para vocês antes da gente continuar. O estado não é uma empresa, tá? O Estado é tratado como uma empresa no neoliberalismo, sim, mas o Estado não é uma empresa. Então, o Estado não tem que fechar no azul, tá? O Estado, ele tem que servir para que as pessoas possam ter um auxílio, né? Mas no neoliberalismo ele é tratado como se fosse uma empresa que precisa fechar no azul, precisa pagar suas dívidas e etc. Isso em âmbito local. Agora a gente vai falar desse mercado regulador em âmbito mundial. E aqui é maravilhoso. Eu acho que vocês têm que entender bem isso. Então, qualquer coisa vocês me avisem, tá? O que acontece? Em âmbito global, os países, porque assim, o capitalismo em si, ele necessita dessa desigualdade estrutural. Não é só o neoliberalismo, mas o capitalismo em si necessita dessa desigualdade estrutural. Então, às vezes, para minimizar a desigualdade que existe dentro de um Estado, esse Estado ele leva para fora as suas necessidades, os seus campos de trabalhadores, ele busca fora, em outros países. Então, você consegue minimizar a desigualdade dentro do teu país, mas você aumenta a desigualdade entre o teu país e um outro país que está sendo explorado comercialmente, tá? Então, é nítido isso no mundo. A gente tem os países capitalistas centrais, e aí a Europa Central e Estados Unidos, né? Com agora a China é outra potência, mas vamos falar de capitalistas centrais, Europa e Estados Unidos. E aí a gente tem os capitalistas periféricos, que são unidades de exploração desses países capitalistas centrais. Então a desigualdade pode não existir. Aí você fala, mas não existe desigualdade estrutural, social, dentro dos países da Europa, dentro dos Estados Unidos. Tá bom? Porque existe uma desigualdade em âmbito mundial de um país para outro. Então, tem país que está sendo explorado e tem país que está explorando. Isso é muito importante entender. Para a gente não cair na pegadinha de falar, ai, mas o modelo estadunidense é maravilhoso, ai, mas o modelo europeu é maravilhoso. Tá, mas não existiriam esse desenvolvimento desses países, essa estrutura que esses países têm, se não existissem os países periféricos sendo explorados, tá? Então, não vamos cometer a besteira de comparar com os Estados Unidos e a Europa Central, porque são países completamente diferentes, tá? O Brasil, né? O Brasil é país periférico e lá são países centrais. Lá o desenvolvimento funciona, aqui a gente é explorado. E aí, entrando nessa aí voltando aqui ao slide, a desigualdade estrutural incentivada pelo neoliberalismo, ela vai para um âmbito global, tá? Que não fica dentro do país, então não precisa existir um país em que, como o Brasil, por exemplo. O Brasil é um dos exemplos de país fácil de enxergar a desigualdade, porque é um dos países com maior desigualdade, né, do mundo. Mas tem alguns países que não, então cadê essa desigualdade? Essa desigualdade está entre aquele país desenvolvido e o país periférico. E aí os países periféricos, o que eles querem? Eles querem se desenvolver também, né? O discurso sempre foi esse, de vamos desenvolver o nosso país, né? E aí os países periféricos, eles precisam de dinheiro para se desenvolver, porque eles não têm, eles não foram industrializados da maneira como foi a Europa Central e os Estados Unidos, eles não têm subsídios para isso, e eles vão procurar esse dinheiro, esses subsídios nos bancos internacionais, que são, por exemplo, Banco Mundial e FMI, dei 2 exemplos aqui. São órgãos supranacionais, reguladores de economia, que não possuem fiscalização nenhuma e servem justamente para ajudar os países periféricos a se desenvolverem. Essa é a função deles mesmo.
tudo bem, não tem problema, eles querem ajudar os países a se desenvolverem, só que dentro do sistema capitalista, dentro do sistema neoliberal, não vai ter como um país periférico chegar aos pés de um país desenvolvido, porque a desigualdade é estrutural. Se ela não existir, não tem sistema capitalista, não tem política neoliberal, tá? Se essa desigualdade deixar de existir, a gente tem outro sistema. Então, esses bancos internacionais, eles emprestam dinheiro para os países periféricos com a desculpa de que eles têm que se desenvolver porque a educação está ruim, porque o índice de desigualdade humana, de desenvolvimento humano está ruim, que a desigualdade social está crescendo. E esses bancos, eles fazem, inclusive, estudos nesses países. Tem no Brasil diversos estudos promovidos pelo Banco Mundial em educação, em saúde. Eles fazem estudos, eles fazem relatórios e entregam para o país: olha, o déficit do seu país está na educação, porque as crianças estão saindo sem saber escrever. Sendo que talvez o problema não seja só esse, mas tudo bem. Eles fazem relatórios, na minha opinião particular, totalmente parciais sobre o problema, né, de uma visão externa do problema, e aí eles falam: ah, então toma aqui não sei quantos milhões de reais para você investir nisso. E aí você tem um investimento nisso e você tem um país endividado que não vai conseguir diminuir essa desigualdade estrutural. São os países periféricos, eles não vão conseguir diminuir ou mesmo sumir com essa desigualdade estrutural, cada vez mais endividados. E cada vez mais endividados, eles ficam mais longe de serem desenvolvidos, tá? Porque o desenvolvimento, ele não vem pelos empréstimos, o desenvolvimento vem por meio de ações estatais, que foi o que aconteceu na Europa, tá? O modelo europeu do Estado de Bem-Estar Social é um modelo de desenvolvimento. E não adianta a gente querer ter um modelo de desenvolvimento social com a política neoliberal. Não combina, são coisas contrárias. Tá? Então, o mercado regulador, vou fechar o mercado regulador. É isso. É um mercado que regula quanto você precisa pegar de empréstimo, que regula que a desigualdade social, a desigualdade econômica entre países vai continuar existindo, que fala que o investimento em políticas sociais gera déficit na balança comercial. Esse é o mercado. Então, o mercado que quer que o Estado intervenha para privatizar, para isentar, para fazer isenções fiscais, para isentar um monte de coisa, para emprestar dinheiro para banco quando precisa, tá? Esse é o Estado interventor no mercado. E o mercado vai dizer: olha, não está na hora da gente investir na educação, ou está na hora da gente investir na educação, eu vou aqui te emprestar não sei quantos milhões de reais, eu quero que você invista em tal coisa. E o mercado que vai mandar esse investimento e como ele deve ser feito. É isso o mercado regulador, tá? Vamos continuar. O que são as garantias sociais? Então, a diminuição dos investimentos do Estado nos direitos sociais, como eu disse, educação, saúde e previdência, gera o sucateamento desses serviços. Então, a gente vê, assim, muito recente também, eu gosto muito de dar essa aula, porque é muito fácil, é muito nítido nos discursos recentes a gente enxergar isso, né? Fica fácil. Então a gente vê aí direto que a escola pública é uma droga, que é melhor a escola particular, que o sistema de saúde público é uma droga, que é melhor você ter um sistema de saúde particular, que a previdência pública é muito ruim, que ela não vai conseguir pagar todo mundo, então faça a sua previdência privada, que que os trabalhadores têm muitos direitos, então é necessário tirar alguns, porque senão, coitado do empresário que não vai conseguir caminhar, não vai conseguir ter lucro, não vai conseguir sobreviver e etc. Então, o Estado se diz incapaz de prestar esse serviço com a mesma qualidade que a iniciativa privada. Por quê? Porque se você não investe nesses serviços, eles vão ficar sucateados mesmo. Eles vão ficar horríveis, né? Se não há investimento suficiente, e aí depois a gente fala de Brasil, mas eu acho que vocês até deveriam colocar um asterisco aí para a gente discutir isso, porque no Brasil isso é muito nítido. Se não há um investimento do Estado nos serviços públicos, eles vão ser ruins. Ninguém está falando que é bom, porque não é, porque não tem investimento. E cada vez menos busca-se ter menos investimento. Então a gente tem diversas
aqui no Brasil a gente tem diversas leis, por exemplo, a gente tem a PEC do teto, por exemplo, que diz que cada vez menos a gente tem que investir menos mesmo em saúde, educação, previdência, etc. E aí você tem um serviço público totalmente sucateado, um lixo de serviço público, e aí vem o Estado e diz: olha, eu não dou conta de prestar esse serviço está me saindo caro e não está sendo eficiente para vocês. Tenho certeza que a iniciativa privada vai prestar ele muito melhor do que eu, então eu vou privatizar. E a privatização é aplaudida pela população, tá? Já vimos isso no Brasil, volto ao exemplo do Brasil, que é o melhor para a gente enxergar, né? Já que a gente mora aqui e vê isso, com o governo Fernando Henrique, que privatizou um monte de coisa, privatizou telefonia, etc. A gente vai falar de Brasil, mas é isso. Então a privatização ela é aplaudida, porque é melhor uma privatização do que aquele serviço horrível, sucateado, ruim que estava sendo prestado pelo Estado, tá? Mas a questão não é essa, a questão é que assim, o Estado deixou de investir naquele serviço, consequentemente, e o Estado não deixa de investir no serviço é, sem ser de caso pensado, tá? Então, é uma política do Estado deixar de investir naquele serviço. Ele tem um propósito, e o propósito é a privatização. Porque quem regula tudo é o mercado, como a gente viu. E por último, só para a gente poder terminar a explicação e voltar lá no conceito que eu trouxe para vocês, para ver se a gente entendeu direito, é a racionalidade que o neoliberalismo tem. Como eu disse, o neoliberalismo ele tem um discurso que cola, um discurso que é fácil, que não é profundo, tá? É um discurso raso, que não é profundo. Então é um discurso que cola muito fácil, porque você não precisa entender de política para entender o discurso neoliberal, você não precisa entender nada. Então, o discurso neoliberal ele cola, ele é fácil e ele está gerando desde 1970, quando o neoliberalismo começou a surgir no mundo, ele vem gerando por diversas maneiras, a gente vai ver agora, meios de se entranhar na racionalidade das pessoas de forma que ele pareça natural. Então, ele surge de modo que pareça natural. Lembrando que, eu não sei se vocês já tiveram essa aula no Anchieta, eu sei que a gente tem isso no começo, mas natural é só o que vem da natureza, tá? Então não existe um modelo econômico político natural. Era a saída natural para o fim do estado de bem-estar social. Não, não existe isso, tá? É uma saída colocada, mas ele parece natural, parece ser a única saída que poderíamos ter. Tipo, sem isso seria o caos. Era ou isso ou caos. E eu tenho certeza que vocês vão encontrar isso em diversos discursos, tá? Então é ou neoliberalismo ou caos. E aí se constrói um consentimento ao redor das ideias neoliberais. Então, assim, eu não quero caos, então eu aceito o neoliberalismo. Então, ele, como eu disse, ele aparenta ter sido o modelo desejado e a única alternativa para as crises anteriores, como se não existisse nenhuma outra possibilidade no universo para se sair da crise de 70. E aí a gente termina aqui. O pensamento a favor do neoliberalismo é permeado na sociedade de diversas maneiras. Muito interessante, aí é o tema da minha monografia, eu posso falar com um pouco de propriedade, que é a educação, né? Falei sobre a educação, mas também pelos meios de comunicação, pela disseminação da meritocracia, pela influência das grandes corporações, principalmente das corporações financeiras e pelo próprio Estado. Então, assim, várias maneiras de se permear essa racionalidade neoliberal na população em geral. Então, assim, mas na educação eu acho incrível, assim, que a gente desde sempre a gente vai aprendendo, a escola, o nosso tipo de escola, ele serve para isso, sabe? O nosso modelo de ensino, ele serve para isso, para parecer que a nossa única alternativa era essa. E aí a gente pode ver atualmente, assim, o medo do comunismo. Então, vamos colocar alguém que não deixe que não deixe o comunismo entrar. Gente, isso existe no Brasil há muito tempo, e não só no Brasil, na Europa, em todos os lugares, sabe? Isso tudo para não termos concessões aos trabalhadores, para não dar força aos trabalhadores, etc. E aí eu vou voltar aqui lá no slide do meu conceito que eu mesma criei, para a gente ler para ver se ficou claro, tá? Então, o que é o neoliberalismo? É um modelo político-econômico
em que o Estado intervém apenas no mercado, não em outras políticas. E o mercado é responsável por regular os demais serviços, como saúde, educação, previdência e trabalho, como eu expliquei, gerando, consequentemente, a diminuição ou fim das garantias sociais. Que aí você vai ter educação privatizada. Por exemplo, nos Estados Unidos, a saúde é apenas privatizada, não existe saúde pública, então você já tem um fim de uma garantia social, em nome da saúde e da economia, em âmbito global e local, que foi o que eu disse. Tem o âmbito local, que a gente pode ver, o Brasil é um ótimo exemplo, e tem âmbito global, que é os países desenvolvidos utilizando-se dos países periféricos para manter a saúde da economia. E construindo uma racionalidade que permeia por todos os meios de socialização. Essa racionalidade é extremamente importante, porque até então, nenhum outro modelo político capitalista tinha tido uma racionalidade tão grande junto com ele. Esse modelo ele tem uma racionalidade que permeia pelos meios de socialização muito forte, muito grande, de forma que ele pareça a única solução, tá? Então eu já tô com 35 minutos aqui. Vou encerrar essa segunda parte e aí a gente vai pro terceiro vídeo, que é o neoliberalismo no Brasil, tá bom?